Meu noivo ficava me pressionando para assinar um acordo pré-nupcial por precaução, então pedi para meu advogado incluir uma cláusula que ele certamente não leu. Quando Garry mencionou o acordo 6 meses antes do nosso casamento, não suspeitei de nada. Ele era um arquiteto de sucesso e eu entendia querer proteger seus bens. É apenas procedimento padrão, disse, deslizando os papéis pela mesa da cozinha. Meu sócio insiste que todos os caras façam isso. Mas depois ele começou a agir de forma estranha. A cada poucos dias, mencionava casualmente como era importante resolver isso logo. Quando sugeri que contratássemos advogados separados para revisar corretamente, ele dispensou, o meu já cuidou de tudo. Só precisamos da sua assinatura. O documento tinha 47 páginas de linguagem jurídica densa que basicamente dizia, se nos divorciarmos, você não receberá nada. Sem pensão, sem direito à propriedade adquirida durante o casamento, sem benefícios de aposentadoria. Até presentes que eu recebi retornariam para ele. Isso parece muito unilateral, eu disse. A mandíbula de Garry se apertou. Você quer se casar comigo ou não? Sinal vermelho número 1. Quando insisti em ter meu próprio advogado revisando, ele explodiu. Você não confia em mim? Após 3 anos juntos, vieram as cobranças de culpa sobre os custos do casamento e o estresse de seu grande projeto. Sinal vermelho número 2. Minha advogada, Patrícia, ficou horrorizada com os termos do acordo. Isso é abuso financeiro em forma legal, disse. Mas se eu estivesse determinada a assinar, ela adicionaria algumas proteções. Criamos cláusulas adicionais escondidas no meio do documento, linguagem jurídica padrão sobre divulgação de bens, avaliação de propriedades e mediação obrigatória. Nada que levantasse suspeitas em uma leitura rápida, incluindo uma cláusula muito especial. No dia em que trouxe o acordo revisado para casa, Garry mal olhou antes de assinar. Finalmente, murmurou. Agora podemos focar nas coisas importantes. 2 semanas depois, descobri quais eram essas coisas importantes. O telefone dele vibrou durante o jantar. A pré-visualização da mensagem mostrava, mal posso esperar pela nossa viagem a cabo depois do seu casamento. Te amo, de alguém chamado Yves. Esperei ele tomar banho e comecei a ler meses de mensagens. Garry estava planejando sua lua de mel no México com sua namorada de 8 meses, com quartos de hotel lado a lado, discutindo quanto tempo precisaria ficar casado comigo antes de pedir divórcio. Ela era rica. Uma mensagem dizia, este acordo garante que eu ficarei com metade de tudo quando nos separarmos. Mas Garry assinou sem ler as adições da Patrícia, incluindo a cláusula que especificava que qualquer pessoa que cometesse adultério durante o noivado ou casamento perderia todos os direitos sobre a propriedade marital e deveria pagar $500.000 em danos ao cônjuge fiel. Imprimi tudo. Na manhã seguinte, liguei para Patrícia, execute a cláusula de adultério. Tenho documentação. A expressão de Garry quando o oficial de justiça chegou valeu cada centavo dos honorários da Patrícia. Os papéis legais detalhavam sua infidelidade, a fraude planejada e suas novas obrigações financeiras. Você não pode fazer isso, gaguejou, passando os olhos freneticamente pelos documentos. Na verdade, posso. Veja a página 23 do seu acordo, a parte que você não leu. O escritório do sócio de Garry ligou naquela tarde, encerrando a parceria. A suposta prática padrão de prenupcial de Garry não era política da empresa, era uma recomendação pessoal para ajudar seus amigos a enganar suas noivas. Yves terminou com ele ao descobrir a sentença de $500 mil. No mês seguinte, usei o dinheiro do acordo para dar entrada na casa dos meus sonhos. Garry agora trabalha na Home Depot. Mas não acabou aí. 3 semanas depois da entrega da sentença, meu telefone começou a tocar. A primeira ligação foi às 6h47 da manhã. Uma voz jovem e trêmula disse, é a Melanie? Sim. Quem fala? Meu nome é Chloe. Vi a notícia sobre seu noivo, sobre o prenup, acho que ele fez o mesmo com minha irmã. Em menos de 1 hora, eu estava frente a frente com Brooke, 26 anos, professora de jardim de infância, ex-noiva de Garry. Ela parecia não dormir há meses. Eu sempre suspeitei desse acordo, disse, mexendo distraidamente em seu latte. Mas Garry dizia que era normal, que todos os casais bem-sucedidos faziam. Ela mostrou uma pasta com e-mails, documentos e gravações de discussões sobre o prenup. Quase idêntico ao meu, mas preparado por outro advogado. Garry havia pago por sessões de treinamento pessoal da instrutora Tasha durante o noivado. A matemática batia, tudo começou a se sobrepor quando ele começou a namorar comigo. Brooke confirmou a história do sócio de Garry, Rick, que dizia aos homens da firma que mulheres só buscavam dinheiro. Sinal vermelho número 3. Percebi que precisava ir mais fundo. Patrícia contratou Tony Castellanos, investigador particular e ex-detetive especializado em fraudes financeiras. Em uma semana, encontrou 2 outras vítimas confirmadas, Raquel, enfermeira de Portland, e Kiara, designer gráfica de Seattle. Mesma história, prenup, traição, devastação financeira. Tony espalhou os documentos na minha mesa da cozinha. Aqui está o padrão, disse, apontando para os trechos destacados. Todos os prenups eram praticamente idênticos, preparados pelo mesmo escritório de advocacia, com mesmas brechas. Descobrimos também que Garry recebia $50 mil 6 meses após cada término, de uma empresa de fachada, Pembroke Investment Holdings, de propriedade de Rick. O esquema era sistemático, mulheres bem-sucedidas, namoros de 12 a 18 meses, proposta de prenup para tirar tudo, traição para forçar término, e então pagamento de Rick. Um modelo de negócio perverso. Confirmamos 7 vítimas em 5 anos, mas provavelmente havia mais. 7 vidas destruídas, 7 corações partidos por lucro. A cada avanço, novas vítimas surgiam. Diana, veterinária de Austin, recusou o prenup, então Garry desapareceu. Naomi, engenheira de software de Denver, assinou, descobriu a traição, tentou romper o noivado, e ele processou por $23 mil de depósitos do casamento. Ao final da primeira semana, 12 vítimas confirmadas.
Rick estava recrutando outros homens para expandir o esquema, como uma pirâmide emocional vendendo corações partidos. Patrícia e eu decidimos, processo coletivo e tornar público. Risco alto, mas necessário. A mídia estourou, a história viralizou. Vítimas continuaram aparecendo, o esquema começou a ser desmontado. Então veio a ligação de Dorothy Brennan, sua filha Melissa, supostamente suicida, estava no meio do esquema. E-mails agressivos, ameaça velada. Tony revisou o caso, Melissa era destra, tinha mobilidade limitada na mão esquerda, e a arma registrada era de Garret. Câmeras mostraram o carro dele no dia da morte. O caso foi reaberto como homicídio. Garret e Rick foram presos. O julgamento começou 6 meses depois. Testemunhei sobre o esquema do prenup, 12 outras mulheres contaram suas histórias. Garret foi condenado à prisão perpétua por assassinato e 17 fraudes, e Rick pegou 15 anos. O processo civil resultou em 12 milhões de dólares em indenizações, com Melissa recebendo a maior parte. 2 anos depois, Dorothy criou a Fundação Melissa Brennan para apoiar jovens que saem do sistema de acolhimento. Mais tarde, eu me casei com David, professor que não exigiu prenup, cercada pelas vítimas sobreviventes, incluindo Brooke, Raquel, Naomi e Dorothy. O legado de Melissa continua vivo. Graças à coragem de uma mulher que leu as entrelinhas, inúmeras outras mulheres foram protegidas, leis foram criadas, Melissa Brennan Act, e predadores como Garret estão atrás das grades. Hoje, eu trabalho como defensora de vítimas, ajudando mulheres a se protegerem de abusos financeiros e golpes amorosos. O ciclo continua, mulheres ajudando mulheres, recusando-se a permitir que predadores atuem nas sombras. Uma recusa a assinar um prenup manipulador mudou vidas, inspirou leis e garantiu justiça. Amor fortalece, não torna vulnerável. E às vezes, o amor nos dá coragem suficiente para mudar o mundo. Após a repercussão do caso Garret e Rick, minha vida tomou um rumo que eu jamais poderia ter imaginado. O impacto do meu testemunho e das ações legais que se seguiram não se limitou à justiça imediata para as vítimas, abriu portas para mudanças estruturais, criação de políticas públicas e uma conscientização coletiva sobre abusos emocionais e financeiros que estavam sendo sistematicamente ignorados. Eu ainda me lembrava com clareza das conversas com Patrícia e Tony nas semanas após a prisão de Garret. As horas de investigação haviam nos revelado um padrão assustador, mas também nos mostraram que havia algo mais profundo por trás de tudo, uma rede de manipulação que incluía advogados complacentes, sócios gananciosos e até instituições financeiras que, conscientemente ou não, permitiam que tais esquemas prosperassem. Comecei a trabalhar de forma mais intensa na minha função de defensora de vítimas. O escritório que eu havia montado no meu novo lar, aquele que comprei com o dinheiro da indenização, tornou-se um centro de apoio. Nele, recebíamos mulheres que vinham, muitas vezes chorando, cheias de medo e vergonha, mas também com a determinação silenciosa de não deixar que sua vida fosse controlada por predadores. Cada caso era único, mas havia semelhanças: manipulação emocional, chantagem financeira, pressão social e isolamento gradual das vítimas de suas redes de apoio. A primeira coisa que eu sempre dizia a cada mulher que cruzava nossa porta era: você não está sozinha, e o que aconteceu com você não define seu valor. Foi nesse período que recebi um telefonema de Zoe, agora no meio de sua formação em Direito. Ela me contou que estava trabalhando com um grupo de estudantes para criar um aplicativo que ajudaria mulheres a identificar sinais de alerta em relacionamentos financeiros e amorosos. Cada alerta incluía exemplos reais e lições aprendidas com casos como o de Garret e Rick. Ela queria que a tecnologia fosse preventiva, para que outras mulheres não caíssem nas mesmas armadilhas. Eu fiquei maravilhada com a iniciativa. Não era apenas sobre justiça reativa, mas sobre educação e prevenção em larga escala. Enquanto isso, descobrimos outras vítimas que nunca haviam procurado ajuda. Havia mulheres que haviam assinado prenup similares, mas que, por medo ou vergonha, nunca haviam falado sobre isso. Algumas haviam perdido tudo, outras apenas parte de suas economias, e muitas tinham sofrido consequências emocionais profundas. Tony e Patrícia continuaram seu trabalho incansável. Criamos uma rede de investigação nacional, combinando esforços de advogados, detetives particulares e profissionais de saúde mental, para mapear casos de abuso financeiro em relacionamentos. Em paralelo, começaram a surgir processos contra bancos e empresas que, de alguma forma, facilitaram ou não impediram as ações fraudulentas de Garret e Rick. Descobrimos que várias instituições haviam liberado fundos sem a devida verificação, ou não notificaram as clientes sobre cláusulas abusivas incluídas em contratos complexos. As audiências foram tensas, alguns executivos tentaram se esquivar de responsabilidade, enquanto outros reconheceram a falha sistêmica. No final, conseguimos que políticas internas fossem reformuladas, incluindo treinamentos obrigatórios para funcionários sobre identificação de sinais de abuso financeiro e fraude em relacionamentos. 2 anos após a prisão, fomos convidados a palestrar em conferências internacionais sobre proteção de vítimas de golpes românticos e abuso financeiro. Patrícia e eu compartilhamos o caso Garret como exemplo de um esquema sistemático, mas também enfatizamos o impacto de uma intervenção rápida e da coragem de uma única pessoa. Tony, agora especialista em crimes financeiros de relacionamento, apresentava dados estatísticos que mostravam um aumento alarmante de casos similares antes do caso Garret, seguido por uma queda significativa depois de nossa campanha de conscientização. Enquanto isso, no plano pessoal, minha vida com David florescia. Ele se tornou um parceiro indispensável, não apenas pelo amor que compartilhávamos, mas pelo apoio que me dava em cada decisão, grande ou pequena. Nossa relação era baseada em respeito e confiança mútua, algo que eu havia aprendido a valorizar de forma visceral após tudo que passei. David começou a ajudar diretamente no trabalho da Fundação, oferecendo oficinas de educação financeira para jovens mulheres e homens, ensinando-os a identificar manipulação e a importância de direitos e contratos claros. A Fundação Melissa Brennan cresceu exponencialmente. No 3º ano, conseguimos financiar não apenas programas para jovens adultos saindo do sistema de acolhimento, mas também bolsas de estudo para mulheres que haviam sido vítimas de abuso financeiro, permitindo que retomassem seus estudos ou abrissem negócios próprios. A história de Melissa passou a ser ensinada em universidades como estudo de caso de impacto social e prevenção de abuso.
Sua imagem, o sorriso brilhante que eu guardava na foto sobre minha mesa, tornou-se símbolo de resiliência, coragem e justiça. Entretanto, nem tudo eram conquistas imediatas. Recebíamos regularmente ameaças anônimas, e-mails intimidatórios e tentativas de hackear nossos sistemas. Rick e alguns de seus cúmplices tentaram, mesmo após condenações, minar nosso trabalho. Mas a comunidade que construímos, mulheres que haviam se apoiado mutuamente, jornalistas investigativos e aliados legais, criou uma rede de proteção. Cada tentativa de intimidação era rapidamente neutralizada, transformando cada ataque em uma oportunidade de reforçar nossa missão. No campo legislativo, a influência do caso se expandiu. Além do Melissa Brennan Act, vários estados passaram a considerar leis de proteção contra golpes de relacionamento, incluindo medidas que dificultavam a manipulação financeira pré-nupcial e estabeleciam penalidades severas para fraudes sistemáticas envolvendo relacionamentos amorosos. Workshops legislativos, entrevistas na mídia e campanhas de conscientização tornaram-se parte do meu cotidiano. Eu lia cada nova proposta de lei e via minha luta se transformar em políticas concretas, algo que parecia impossível nos dias em que Garry ainda pressionava para que eu assinasse aquele prenúncio unilateral. Um dos momentos mais significativos foi quando fomos convidados a palestrar no Congresso sobre políticas de proteção financeira para mulheres. Lembro-me de olhar para Brooke, Raquel, Naomi e Dorothy Brennan na plateia. Cada uma delas carregava uma história de dor, mas também de superação. Todas foram fundamentais para mostrar que um único ato de coragem pode gerar mudanças em cadeia, afetando não apenas vidas individuais, mas sistemas inteiros. Durante esse período, minha própria família começou a se engajar mais profundamente. Minha irmã mais nova, inspirada pelas histórias que compartilhava, começou um programa de mentorias para adolescentes em risco, ensinando sobre autovalorização, direitos legais e estratégias de proteção pessoal. Percebi que nosso trabalho havia ultrapassado fronteiras, não se tratava mais apenas de proteger vítimas adultas, mas de prevenir futuras gerações de serem manipuladas por predadores. Em paralelo, nossa fundação começou a oferecer serviços de saúde mental especializados, pois descobrimos que muitas vítimas de golpes financeiros e emocionais enfrentavam depressão, ansiedade e trauma prolongado. Psicólogos e terapeutas parceiros criaram programas de apoio emocional, reabilitação financeira e empoderamento pessoal. O objetivo era claro: restaurar a independência e autoestima das vítimas, garantindo que elas não apenas sobrevivessem, mas prosperassem. Um caso em particular marcou profundamente nossa equipe. Uma jovem chamada Lúcia, de 22 anos, havia sido vítima de um esquema similar, mas muito mais sofisticado, envolvendo criptomoedas e investimentos fraudulentos. Quando ela entrou em contato conosco, tinha perdido praticamente todas as economias da família. Trabalhamos com ela durante meses, reconstruindo sua situação financeira e emocional. Hoje, Lúcia lidera um programa educacional dentro da fundação, ensinando outras jovens a detectar sinais de manipulação financeira e emocional. Ver a transformação dela reforçou a importância de cada ação que tomamos, desde o momento em que decidimos desafiar Garry até hoje. O trabalho da fundação se expandiu internacionalmente. Recebíamos relatos de vítimas de outros países, muitos casos espelhando o padrão de Garry e Rick. Começamos a formar parcerias com organizações globais de proteção à mulher, compartilhando nossas estratégias de investigação, prevenção e educação. Em conferências internacionais, nossa história era apresentada como exemplo de como uma única mulher, apoiada por profissionais competentes e determinação incansável, pode criar um impacto global. Paralelamente, David e eu planejávamos nossa família. A decisão de trazer filhos para um mundo onde mulheres pudessem ser educadas, protegidas e respeitadas tornou-se pessoal. Cada passo que dávamos, cada lei aprovada, cada programa da fundação implementado, era um legado que esperávamos passar para a próxima geração. Ensinar nossos filhos sobre justiça, ética e empatia tornou-se uma prioridade tão importante quanto qualquer outro aspecto de nossas vidas. O caso de Garry também desencadeou mudanças profundas no campo jurídico. Novos cursos e workshops foram criados para advogados, juízes e policiais, focando em golpes emocionais e fraudes financeiras em relacionamentos. Hoje, novos profissionais entram no mercado com consciência e preparo, capazes de identificar padrões de abuso que antes passavam despercebidos. A cultura de impunidade começou a ser desafiada de maneira sistemática, e a educação sobre prevenção se tornou parte da formação profissional em várias áreas. Ao refletir sobre tudo isso, percebo que o ponto central de toda essa transformação foi a decisão de uma única mulher em não assinar um acordo injusto. Esse ato aparentemente simples desencadeou uma sequência de eventos que não apenas protegeram inúmeras vidas, mas também transformaram sistemas inteiros. Amor, poder e coragem se entrelaçaram, mostrando que, quando alguém escolhe lutar pelo que é certo, a justiça e a mudança social podem caminhar lado a lado. E, embora Garry ainda cumpra sua pena, e Rick tenha sido reeducado para nunca mais exercer sua profissão, o legado mais duradouro não é a punição deles, mas o fortalecimento das vítimas. Mulheres que antes se sentiam vulneráveis agora encontram apoio, conhecimento e empoderamento para reconhecer sinais de abuso antes que seja tarde. A fundação continuava a crescer de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado nos primeiros dias após o caso Garry. Cada vitória, cada lei aprovada e cada história de superação tornava-se combustível para que nós pudéssemos atingir ainda mais pessoas. O escritório que começara pequeno agora ocupava um prédio inteiro, com salas dedicadas a aconselhamento legal, psicológico e financeiro, além de um auditório para palestras e treinamentos. Nossa equipe cresceu de algumas pessoas motivadas para dezenas de profissionais altamente qualificados, todos compartilhando um objetivo comum: transformar vidas e criar uma rede de proteção contra predadores emocionais e financeiros. Uma das primeiras iniciativas da fundação foi criar um programa chamado Alerta Melissa, que consistia em oficinas itinerantes por todo o país, ensinando mulheres e homens jovens a reconhecer sinais de manipulação e fraude em relacionamentos. As oficinas incluíam dramatizações de casos reais, simulações de situações de pressão emocional e financeira, além de orientações jurídicas claras sobre direitos e como agir em caso de suspeita de abuso. Cada participante recebia um guia completo, incluindo listas de verificação de contratos, sinais de alerta de comportamento manipulador e contatos de apoio imediato.
Em pouco tempo, o programa se tornou referência nacional, sendo adotado por escolas, universidades e até por empresas interessadas em proteger suas funcionárias e funcionárias. O impacto da fundação se expandiu rapidamente. Mulheres que antes viviam isoladas e sem esperança passaram a se organizar em grupos de apoio, conectando-se entre si através de redes seguras que criamos. Uma dessas mulheres, Clara, havia sido vítima de um golpe semelhante ao de Melissa, mas ainda mais complexo, envolvendo investimentos fraudulentos e chantagem emocional. Com nosso apoio, Clara não apenas recuperou parte de seu patrimônio, mas também criou um projeto comunitário para orientar outras mulheres sobre finanças pessoais e prevenção de fraudes. Ver Clara transformar sua experiência dolorosa em empoderamento coletivo reforçou ainda mais a missão da Fundação. Cada ato de violência ou manipulação podia ser revertido em aprendizado e força. Enquanto o trabalho se expandia, a pressão daqueles que se beneficiavam do silêncio e da vulnerabilidade continuava. Rick, embora condenado, ainda tentava manobras legais para minimizar sua responsabilidade, e alguns ex-sócios de Garret tentavam se distanciar do caso para proteger sua reputação. Mas cada tentativa de sabotagem era rapidamente desmantelada pela nossa equipe de advogados e investigadores. Até mesmo hackers que tentavam invadir nossos sistemas foram neutralizados, e cada ataque se transformou em oportunidade para reforçar protocolos de segurança e conscientizar nossas vítimas sobre proteção digital. A mídia, que inicialmente havia acompanhado o caso Garret com curiosidade sensacionalista, passou a divulgar nossa fundação e os programas de prevenção que oferecíamos como exemplos de transformação social. Entrevistas em rádio, TV e podcasts tornaram-se uma ferramenta para espalhar conhecimento e alcançar aqueles que, de outra forma, nunca teriam acesso a informações sobre proteção emocional e financeira. Nossa história passou a ser contada como um exemplo de como uma única pessoa, quando decide agir, pode gerar mudanças estruturais profundas. Do ponto de vista pessoal, minha vida com David se consolidava cada vez mais. Ele se tornou não apenas meu parceiro, mas também um co-líder na expansão da Fundação, especialmente na área de educação financeira e tecnologia de prevenção. Juntos, desenvolvemos aplicativos e plataformas digitais que permitiam às vítimas relatar abusos de forma segura, receber aconselhamento instantâneo e acessar cursos online sobre finanças, direitos legais e prevenção de manipulação emocional. A tecnologia passou a ser uma aliada poderosa, garantindo que nenhuma mulher precisasse enfrentar sozinha uma situação de vulnerabilidade. O reconhecimento internacional também chegou. Fomos convidados para congressos em diversos países da Europa e da América do Norte, onde apresentamos estudos de caso detalhados e estratégias de intervenção que haviam se mostrado eficazes no Brasil. O caso Melissa Brennan começou a ser estudado como modelo de boas práticas em universidades e centros de pesquisa, e nossa abordagem passou a inspirar organizações similares em outros continentes. A rede de apoio global que ajudamos a criar possibilitou a troca de informações e a cooperação internacional, tornando mais difícil para predadores explorarem vítimas em diferentes jurisdições. Enquanto isso, descobrimos outras vítimas de Garret e Rick que nunca haviam se manifestado. Algumas mulheres haviam sido enganadas em contratos paralelos, outras sofreram manipulação emocional intensa sem perceber a dimensão financeira do golpe. Cada nova história reforçava a importância de nossa missão. Organizamos encontros confidenciais, grupos de terapia coletiva e sessões de orientação jurídica para essas mulheres, garantindo que, mesmo após anos de silêncio, elas tivessem a oportunidade de se recuperar, reconstruir suas vidas e contribuir para a prevenção de novos abusos. Em paralelo, nosso trabalho começou a influenciar diretamente o sistema judicial. Novas leis e regulamentações surgiram para coibir abusos financeiros em relacionamentos, e nossos advogados participaram de comissões legislativas, ajudando a redigir políticas mais eficazes. Juízes e promotores passaram a receber treinamento especializado para identificar padrões de manipulação e abuso financeiro, tornando mais difícil para predadores escaparem impunes. Cada mudança legislativa representava uma vitória não apenas para nossas vítimas, mas para a sociedade como um todo. Entre os casos que mais marcaram nossa equipe estava o de Mariana, uma jovem empresária que havia sido enganada por um esquema envolvendo contratos de investimento e chantagem emocional. Mariana havia perdido quase todo o patrimônio da família e vivia com medo constante de retaliação. Trabalhamos com ela durante meses, reconstruindo sua segurança financeira e emocional, e hoje Mariana lidera workshops dentro da Fundação, ajudando outras mulheres a identificar sinais de fraude e manipulação desde cedo. A história dela se tornou um símbolo de resiliência e transformação, mostrando que, mesmo após perdas profundas, é possível reconstruir a vida com coragem e apoio adequado. A Fundação também começou a investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de prevenção. Criamos sistemas que analisavam padrões de comportamento suspeito em relacionamentos, sinais de fraude em contratos e manipulação emocional em redes sociais. Essa abordagem preventiva permitiu que muitas mulheres fossem alertadas antes de sofrerem danos significativos. A inovação tecnológica se tornou um pilar essencial de nosso trabalho, complementando o atendimento psicológico, jurídico e educacional que oferecíamos. Enquanto isso, nossa rede de parceiros cresceu globalmente. Organizações feministas, instituições financeiras, universidades e empresas de tecnologia uniram-se à nossa causa, criando um ecossistema de proteção e prevenção sem precedentes. Cada parceria fortalecia nossa capacidade de alcançar mais vítimas e criar campanhas de conscientização mais amplas. A colaboração internacional também facilitou a criação de protocolos de proteção para mulheres que viajavam ou se mudavam para outros países, garantindo que o alcance de nosso trabalho não tivesse fronteiras. Em casa, David e eu continuávamos a planejar nossa família, mas agora com a tranquilidade de saber que nossos filhos cresceriam em um mundo mais seguro e consciente sobre direitos, respeito e empoderamento. Cada passo que dávamos, cada iniciativa lançada, era uma forma de deixar um legado que pudesse beneficiar não apenas nossas crianças, mas toda a sociedade. Ensinar nossos filhos sobre justiça, empatia e coragem tornou-se tão essencial quanto qualquer outra parte de nossas vidas. O trabalho da Fundação também se expandiu para incluir programas de mentorias individuais, permitindo que mulheres recebam orientação direta de profissionais experientes em diversas áreas, como finanças, direito, tecnologia e psicologia. Cada mentoria era personalizada, garantindo que cada participante pudesse desenvolver habilidades práticas para proteger sua independência financeira e emocional.
Além disso, criamos um fundo de emergência para vítimas que precisavam de apoio imediato, cobrindo desde assistência legal até moradia temporária, transporte e terapia. Esse fundo salvou inúmeras vidas e proporcionou um suporte concreto para aquelas que estavam em situação crítica. A rapidez e eficiência do atendimento se tornaram marcas registradas da Fundação, reforçando a confiança das vítimas em nosso trabalho. O impacto coletivo das ações da Fundação começou a gerar mudanças culturais profundas. Empresas passaram a incluir treinamentos obrigatórios sobre abuso emocional e financeiro em seus programas de integração, escolas adotaram aulas de educação financeira e emocional desde cedo, e políticas públicas começaram a refletir uma compreensão mais ampla sobre os diferentes tipos de abuso que afetam mulheres e jovens. A sociedade começava a perceber que proteger vítimas não era apenas uma questão de justiça, mas também de responsabilidade social e empoderamento coletivo. No campo internacional, fomos convidados a compartilhar nossas estratégias em conferências de direitos humanos, encontros de organizações feministas e fóruns de tecnologia aplicada à proteção social. O caso Melissa Brennan se tornou um símbolo global de resiliência e transformação, mostrando que uma única ação corajosa pode desencadear mudanças estruturais profundas e duradouras. E assim, enquanto observava a cidade do alto de meu escritório, refletindo sobre tudo que havíamos conquistado, senti a mesma mistura de orgulho e responsabilidade que senti quando decidi enfrentar Garret. A Fundação havia se tornado uma força imparável, protegendo, educando e empoderando mulheres em todo o país e no mundo. Cada história de superação, cada vida transformada, cada lei aprovada e cada parceria construída era uma prova viva de que a coragem individual pode gerar um impacto coletivo imensurável.